3 dias, né? Para esse jogo contra o Goiás, marcado para domingo, 16h na Arena Independência. Poucos ingressos ainda disponíveis, mas alguns disponíveis. Então você, torcedor que quer ir até o Independência, pode correr, porque se tiver sorte ainda consegue comprar um ingresso. Mas a última parcial, 15.400 ingressos já vendidos, então certamente mais de 20 mil pessoas. Aí no último jogo, 123 pessoas no jogo contra o Coxa, então certamente mais de 22 mil torcedores com certeza estará no Independência para apoiar e jogar o Cruzeiro para cima nesse jogo de 4 horas, domingo, 16ª rodada. Cruzeiro que segue trabalhando. O Pepa sabe que vai ter à disposição de volta o William, lateral cumpriu suspensão. Por outro lado, não vai ter o Neres, que está suspenso, terceiro amarelo. Naturalmente vai voltar o Lucas Oliveira, né, para ocupar a zaga. Ali no meio, um ataque pode ser que tenha uma mudança, a volta do Gilberto, enfim, vamos ver como é que o Cruzeiro vai trabalhar. O Cruzeiro que divulgou algumas imagens do treinamento de hoje, dividido, né, academia e também o trabalho com bola. E aí o Arthur Gomes, assim como o Daniel Júnior, fazendo um trabalho mais à parte. E aí o próprio Arthur Gomes, último anunciado reforço do Cruzeiro, falou pela primeira vez com a imprensa, dando uma coletiva e falando um pouquinho do que vai desempenhar no Cruzeiro, que o torcedor pode esperar dele. E ele falou, pelo menos pra mim, deixou claro que ainda não tá 100% fisicamente, ainda não fez nenhum trabalho ainda com o restante do grupo. Pelo menos pra mim passou a impressão de que ainda vai precisar de um tempo maior para ter o condicionamento físico ideal. Foi isso que você achou também, Samuca? Boa tarde. Foi isso, Rafa. Boa tarde pro pessoal ligado em O Tempo Esportes e pelos trabalhos que ele vem fazendo, né? Ele vem fazendo apenas treinos físicos durante todos os dias da semana, terça, quarta e quinta. Tem mais 2 atividades apenas. Se tivesse que apostar, eu apostaria que ele fica para ser relacionado no jogo contra o Atlético Paranaense. A não ser que teve uma conversa, e aí, por isso que é bom a gente acompanhar o treino em loco, né? O que não acontece. O Cruzeiro até tem feito aí algumas janelas para a imprensa, vamos aguardar quando será a próxima. Mas se não teve essa conversa em especial, eu acho pouco provável que ele será relacionado. O Cruzeiro que eu disse isso aqui ontem, e buscando mais algumas informações, em um cenário ideal, o Palácios não estrearia contra o Coritiba, o Paulo Vitor não jogaria nesses 2 jogos, ele entrou contra o Vasco e entrou contra o Coritiba, só que é meio ali que uma emergência, né? A do Palácios principalmente porque o William estava suspenso. Então agora você tem o Wesley, tem o Bruno Rodrigues, talvez volte aí com o Gilberto pro comando de ataque, aí você vai ter o próprio Paulo Vitor, o Stênio, outros ali para ficar no banco. Não vejo assim uma necessidade tão grande. Claro que o ataque é o setor que a gente vem sempre cobrando aqui, né? Um melhor desempenho, principalmente do setor ofensivo, mas se não tem condição nem para 30 minutos, 20 minutos, acho que deve o atleta ficar fazendo o mesmo treino físico e quem sabe a partir da próxima semana ele sendo liberado para os treinos com bola. E se tiver que ficar também, tem toda uma equipe por trás, né? Departamento de Fisiologia, Preparação Física, o Núcleo de Performance e Saúde lá do Cruzeiro. Se chegar e falar, o Pepa, o ideal é que ele fique 2 semanas fazendo treino físico, que não jogue contra o Goiás, não jogue contra o Atlético Paranaense, eu acho que é o melhor, Lélio Gustavo e Edmara, do que você colocar o atleta e aí ele joga, aí vai ter que se recuperar do jogo, acaba perdendo chance de fazer um treino físico mais forte. É melhor você não colocar o atleta antes e tê-lo inteiro em uma sequência aí que vai ser pesada, perdendo poucos jogos e depois já estando 100% fisicamente. O que vocês pensam? E aí, Di? Eu acho que é sempre a melhor decisão, né? Lógico que a gente sabe que o futebol, né, e o que o Cruzeiro está fazendo, pontos corridos, a necessidade que ele tem de vencer os jogos, né, de estar bem, de se apresentar bem diante de adversários importantes, e a gente sabe que o retorno complica muitas coisas, e aí você tem necessidade, né, porque quem chega tem que jogar. Não tem outra forma. Ainda tem a questão do Lucas Silva, né, que foi relacionado. Eu perguntava agora pro Rafa e ele me falava, já foi relacionado, mas não entrou ainda, né, ou não fez parte. Isso que o Samuel falou é bom da gente explicar pro torcedor, porque quando a gente podia ver treino,
a gente tinha uma noção se o cara estava bem ou não e se era só uma decisão do treinador ali técnica mesmo, né? Por exemplo, hoje eu não tenho condição de falar se o Lucas Silva é porque ele não tá bem fisicamente ou se porque realmente ele não veio para tentar uma condição de titular. Eu não tenho essa condição de falar. Ou até mesmo, né, Rafa Leal, a gente já comentou aqui, Lélio, Samuca, o seguinte, você não pode salvar ninguém também, né? Porque você vê um cara jogando ali no campo, se ele tá mal, você pode falar assim, não, ele não foi nada disso que ele fez no treinamento, né? No treinamento ele tava até bem. Dá pra salvar. Ou você pode falar assim, não foi isso que o treinador pediu pra ele fazer. Hoje a gente não pode falar nada, porque a gente só vê o jogo, né? Então eu acho que isso torna essa decisão pra gente muito longe do que a gente pode entender. Se é físico, se é técnico, se o cara realmente não está em condições psicológicas, como é que ele tá acompanhado, ele tá inteirado ali com o grupo, até interagindo, né? Quem que ele conversa, quem que ele é mais próximo. A gente não tem esse tipo de situação que às vezes te dá uma luzinha ali do que pode acontecer, né? E aí, Lelão, qual a sua opinião? Olha, se estivesse chegando, né, realmente jogador que você saberia que ele entrando, ele ia fazer 2, 3 gols, aí você colocaria. Mas não é o caso do Arthur Gomes, então ele pode esperar. E a pré-temporada na Europa tá começando agora. A gente já tá vendo alguns amistosos, né, nesta semana. Ontem mesmo a gente viu o Arsenal passando o carro em cima da seleção da Major League, o Chelsea jogando contra o Wrexham, o Manchester, tá começando, então é cedo, eu acho que ele deveria se preparar um pouco mais e ser guardado de fato para o jogo de Curitiba contra o Atlético Paranaense. E o Lucas Silva, viu, Dimar, eu acho que para ele ser titular, ele vai ter que correr mais do que corre o Felipe Machado. Sim, até porque ele não... simples. Porque com a bola nos pés ele é melhor. Mas o que exige o Pepa é a chamada intensidade, né? Isso, ele é mais técnico, mas não sei se é isso mesmo, né, Samuel? O que o Rafa aqui, Rafa Nobre, parece que o que o Cruzeiro quer mesmo é o cara do combate, né? O volante do combate. E essa não é realmente a função do Lucas Silva, né? E aí, Samuca? Isso, ele veio para ser uma opção ali na função que faz o Machado, né? Que fazia o Ramiro. Eles não enxergam ele como 5, né? Como o primeiro volante ali, que tem o Jussa. E a gente precisa ver o Fernando Henrique, né? Mais também, uma semana, verdade. Que a informação que a gente tem é que ele tá treinando muito bem de novo. Tá na hora aí do Pepa colocar alguma coisa nova aí, se não for de titular, para ter minutos, né? Para não ficar sempre... entra o Alisson, entra o Stênio, entra aquelas mesmas alterações, sabe? Muito marcado. Sim, tem gente pra testar, né? E esse jogo também é uma boa oportunidade, né? Contra o Goiás. Diga, Lélio. Não, é porque o Samuel deu aí só uma respirada, que senão eu vou apanhar. O Paulo Henrique de Esmeralda está pedindo pra você mandar um abraço pra ele, Samuca. Nosso PHzinho. Essa mala ainda existe, Lélio, Um abraço, PH. Ô, Rafa Nobre, a gente tem aqui o bate-papo, né? A coletiva do Arthur Gomes. Se quiser chamar, Xará, já tá no ponto aqui pra gente escutar o novo reforço do Cruzeiro. Legal, vamos sim, Xará. Vamos ouvir o que falou o Arthur Gomes. Ele, nesse primeiro trecho, a gente destacou a alegria dele. Ele falou da alegria de jogar no Cruzeiro, falou também da torcida cruzeirense, essa paixão que tem pelo time. Vamos ouvir o que falou o Arthur Gomes. Tô muito feliz de estar aqui no Cruzeiro, um clube gigante, posso dizer também que é um sonho realizado, porque eu sou de Minas, eu sei a grandeza do Cruzeiro, então é um prazer enorme estar aqui e eu pretendo criar minha identidade aqui, né? Fazer minha história aqui dentro, e é um prazer enorme, quero entrar para a história do Cruzeiro também, e é isso. E falando do torcedor, sei que a torcida do Cruzeiro é uma torcida apaixonada, é uma torcida gigante também. E, desde o primeiro momento, quando saiu algumas especulações que eu poderia vir, minhas redes sociais também já lotou, assim, de mensagens, com mensagens carinhosas e querendo que eu viesse pra cá. Então,
desde o primeiro momento fiquei muito feliz. E é isso. Agora é eu trabalhar para poder trazer felicidade e alegria pro torcedor, que merece muito, e pro Cruzeiro também. Legal, o Arthur que falou também, Xará, sobre o trabalho do empresário dele, que é o Neymar pai do craque do Paris Saint-Germain. Ele falou desse trabalho, falou da conversa que teve também com o Pepe e principalmente com o D'Alessandro. Vamos ver o que falou o Arthur Gomes aí. Desde o primeiro momento que o Cruzeiro me contactou o Ney também. Eu pensei bem e com carinho a volta pro Brasil. Não era a minha preferência no momento, teve outras propostas também, mas desde que eu conversei com o staff aqui do Cruzeiro, o Pedro, o Dali e o Mister também, que foi muito importante para minha chegada aqui. Então, desde o momento que eu falei com eles, eu tomei a decisão de voltar e orei bastante também para que eu tomasse a decisão certa, e quando veio o Cruzeiro falando comigo, eu senti uma paz no coração, uma alegria enorme também pelo interesse deles. Então é isso. O Ney me deixou muito tranquilo, porque sou eu que tomo a decisão, sou eu que vou viver aqui, sou eu que vou jogar futebol. Então ele faz o melhor por mim e ele só mostra o melhor caminho, né? Então o melhor caminho foi o Cruzeiro, e a gente está muito feliz de estar aqui, e também agradeço ele também por ter contribuído, né, nessa minha chegada aqui no Cruzeiro. E é isso. Agora a bola vai rolar e espero jogar e ser feliz aqui dentro. É isso aí, aqui o torcedor do Cruzeiro também espera, Arthur, e para poder fechar o Cruzeiro de treinamento é isso, Xará. E aí, agora, pra gente poder falar um pouco, e até antes da gente falar de mercado e trazer um pouco de saídas, possíveis saídas e chegadas do Cruzeiro, vamos falar da volta do Cruzeiro, essa possível volta ao Mineirão. Inclusive é destaque no nosso portal uma opinião do Samuel Venâncio falando a respeito dessa possível volta do Cruzeiro Mineirão, que estuda nos jogos contra Botafogo e Corinthians voltar ao gigante da Pampulha. E Cruzeiro, que fez esses 2 últimos jogos, Cuiabá, e agora vai fazer o jogo contra o Goiás, fez também Grêmio, Santos, São Paulo, alguns jogos no Brasileiro no Independência, mas aí já estuda a possibilidade de voltar ao Mineirão. Pra você é hora já, né, o Samuca, de voltar ao Mineirão, né? Então, Rafa, a questão do gramado, ela sempre vai ser uma preocupação, né? E a informação que a gente trouxe hoje, tá até também na minha coluna no portal Tempo, é que o Cruzeiro pretende fazer esses 2 jogos, Botafogo e Corinthians, como você disse, mas vai fazer uma vistoria. O Mineirão tem mais 2 shows no gramado. Tem um no final de julho, que é do Thiaguinho, e depois tem um show internacional no final do ano. Acho que esse aí já vai pegar ali 8 de novembro, é reta final. Esse do Thiaguinho talvez não estrague o gramado assim, porque o gramado, a informação é que vem apresentando uma melhora considerável. E aí, não tenho dúvida nenhuma que se tiver um gramado em condições, com uma boa jogabilidade, pode até não ter aquele aspecto maravilhoso, porque teve área ali que foi replantada, né? Se o gramado apresentar uma jogabilidade ok, é jogo para colocar 60 mil no Mineirão. Então, o que tá tirando o Cruzeiro do Mineirão hoje é o gramado. E o Cruzeiro abre mão de pelo menos aí 1,5 milhão de renda por jogo que ele manda no Independência, deixando de lado de jogar no Mineirão. Então, é muita grana também para um momento financeiro que todo mundo sabe que o Cruzeiro precisa muito. E se tiver tudo ok, eu não vejo por que não jogar no Mineirão. É onde o torcedor se sente mais à vontade, né? O torcedor do Cruzeiro, ele tem o Mineirão ali como uma casa. O torcedor até brinca, né? Toca da Raposa 3, enfim. Se tiver tudo ok, não vejo motivo para não jogar lá. Acho que fica bom para todo mundo. Se o gramado estiver do jeito que tava, aí vai seguir no Independência. Mas é uma pretensão do Cruzeiro, sim, de fazer essa vistoria. Estando tudo ok, esses jogos serão no Mineirão. Esse último show que teve lá foi inclusive na esplanada, não foi no gramado, né? Se eu não estiver enganado. Isso.
O último, rock sim. com os roqueiros do Brasil aí, né? O Prime Rock. Roqueiros Rock. também, entre aspas, né? Ah, pronto. Só que isso, cara. Respeita É aí, mais frejação. pop, né, Lélio? Mais pop. Aqui, O Lélio tava no camarote que eu fiquei sabendo. foi mesmo? Menino. Essa é uma revelação importantíssima. Eu só acredito vendo. Só Eu acredito vendo. também. Mas, diga, Di. Mas Pode é falar. só para falar essa história. Então quer dizer que a Minas Arena está cumprindo aquilo que ela havia dito, né? Que ia diminuir o número de shows no Mineirão, ou eventos, como queiram, né? Porque se vai ter só mais esse com o Thiaguinho. O Thiaguinho é aquele Tardezinha, não é? Acho que é o tal do Tardezinha que tem surreal. pro Brasil inteiro e tal. Se são só esses, o Tardezinho, como o Samuel falou, um mais pro final do ano, então obviamente existe essa possibilidade de uma recuperação do gramado efetiva. Vale lembrar, eu até estava conversando hoje, a gente conversa muito com o pessoal, né, os motoristas dos APs que trazem a gente para cá, que sempre estão ouvindo e mandam abraço para todo mundo. Eu estava explicando o seguinte, que sempre aconteceram shows no Mineirão, né? No Mineirão antigo, mesmo depois da transformação da Copa do Mundo e tudo mais. Só que não eram shows sábado, domingo, segunda, terça, né? Havia um histórico diferente, né? Era num mês um show, no outro mês outro show. Aí, a partir desse calendário que foi feito exatamente para Minas Arena recuperar o dinheiro que ela não estava conseguindo com o fato do problema com o Cruzeiro, de acerto financeiro, a questão própria do Atlético, que às vezes não levava jogo para lá e tudo mais, ela estava perdendo muito dinheiro. Como é uma empresa, né? Eles foram fazendo esse calendário de entretenimento que acabou fazendo com que os shows se acumulassem de uma forma até faltando ali o bom senso, vamos dizer assim, né? E é óbvio também, em função do calendário do futebol, que é difícil de você entender quanto que vai ter jogo, quanto não vai, em virtude das competições, se passa, se não passa, né? As mudanças do próprio calendário do futebol, do Campeonato Brasileiro. Então, esse entretenimento, que ao contrário do futebol tem as datas corretas, acabou entrando e tomando conta do Mineirão. Também em virtude de Belo Horizonte ter, nesse contexto, poucos locais para esse tipo de evento. Então, se isso realmente está acontecendo, né? Essa possibilidade de volta do Cruzeiro está diretamente ligada ao que a Minas Arena tinha falado em virtude das cobranças que foram feitas em cima da situação do gramado, né? Pois é, e isso com muita pressão. Muita pressão. Do torcedor. E do ajuda governo também, do né? Estado, né? Sim, do governo do Estado. Sim, o Samuca sim. tinha falado isso lá atrás. Quando você participou do Barba, a gente estava lá em Porto Alegre, né, Samuca? Você lembra disso? Sim. Ô, Dilmar, eu acho que o problema maior nessa questão aí, vocês vão se recordar, teve, não sei qual que foi primeiro, se foi o Skank primeiro, depois o do Gustavo Lima, mas Sim. o palco cortou direto lá, não teve, Acabou. acho que nem desmontou. Foi uma semanas sequência seguidas, do outro. eu acho que isso aí que mesmo. ferrou tudo. Verdade. Foram dois shows pesados, né? Porque o do Gustavo Lima, acho que teve Exato. gravação, não foi? Sei lá. O do Skank foi gravação de DVD. O do Gustavo Lima sempre tem aí vídeo que vai pro canal dele no YouTube, dá um público absurdo. Absurdo. O Lélio que gosta, né, Lélio? Eu adoro. Opa. Pode ter certeza disso. Não provoca o Lélio. Não, é melhor, deixa ele quieto, Eu vim pra cá ouvindo Tem que distrair Nirvana hoje, ele. Lélio, tá? Isso, pra você ficar feliz. Mas Nirvana é bom. Nirvana é bom. Eu sei que isso não é o seu preferido, mas eu tenho a linha mais Led Zeppelin, Nirvana, entendeu? Então Tá você bom tá pra indo você? bem, tá. Inclusive eu tava ouvindo, sabe aquela homenagem feita pro Led Zeppelin, que eles fazem e tal, aquele vídeo da homenagem, que tem aquele pessoal que canta a música deles, eles estão os três, eles começam a chorar, sabe? Não lembro, não. Será que é? Eu também não Depois te mando. Ah, do Stairway to Heaven. Tem até o Obama na tribuna, na plateia. Esse mesmo. Lembrei. Vim ouvindo, foi lindo e tal, tá? Didi do rock, hein, galera? Revelações. Não é do rock, assim, igual o Lélio, mas assim, né? São 5h29. Rafa Nobre, mais algum detalhe do Cruzeiro para essa nossa primeira parte aqui em O Tempo Esportes? Sim, Xará, vamos falar da proposta que recebeu. Ontem a gente até tocou nesse assunto, Bruno Rodrigues aqui no Tempo Esportes, e aí o que a gente teve de notícia já logo depois que encerrou aqui nossa edição de O Tempo Esportes, chegou uma proposta oficial. O Samuel Venâncio trouxe
em primeira mão essa proposta oficial do Altaion, o clube que o Flávio joga por lá. O Flávio era um volante, despontou no Bahia, estava no Trabzonspor, e aí foi emprestado para lá, tinha preferência da compra, acabou, enfim, esse mesmo clube que é do Péricles Chamusca, o técnico de lá, acabou fazendo essa proposta oficial por 100% dos direitos do Bruno Rodrigues, artilheiro do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro e o próprio Bruno, né, eles trabalham até por essa permanência nessa Samuca. Isso, é uma ideia de ambas as partes. O Cruzeiro quer a permanência, o Bruno quer ficar. Tem uma proposta de aumentar realmente o salário dele se ele for para a Arábia. O Tombense, claro que gostou, né? Porque pro Tombense é muita grana, mas o Tombense também não tá colocando faca no pescoço de ninguém. Tem uma ótima relação com o Cruzeiro, o empresário do Bruno, ou os empresários têm uma ótima relação. Um deles é o conhecidíssimo Eduardo Duran. Então o Bruno comunicou à diretoria do Cruzeiro que quer ficar. E aí o que precisa? O Cruzeiro não tem que cobrir nenhuma proposta, se não igualar a proposta, não tem negócio. Não, o Cruzeiro tem que comprar mais um percentual, e é o que está tentando, já tem 33%, e dar uma valorização para o Bruno. Não precisa chegar também no salário que foi oferecido lá na Arábia, no Al-Tawon da Arábia Saudita. Não é dos principais clubes também. Então, eu conversei ontem com uma pessoa, ela disse que quer trabalhar muito para que dê certo, para que ele fique aqui, porque eles sabem que o Bruno está se valorizando. De repente agora, só pensar no financeiro e se esconder lá na Arábia Saudita, ele tem 26 anos ainda, tá jogando uma Série A de forma positiva até o momento, pode crescer ainda mais, dependendo do que chegar aí pro Cruzeiro. Então a ideia é trabalhar com uma permanência. Agora, se o Cruzeiro não chegar ali e fizer um esforcinho maior, aí realmente a negociação pode acontecer. Mas penso que é hora de você segurar, né? E não... O Cruzeiro tá buscando jogador. Perder um Bruno Rodrigues, que hoje tem os melhores números do Cruzeiro na temporada, acho que seria um banho de água fria aí no torcedor celeste. E esse time é a segunda divisão da Arábia? O Al-Tawon? Acho que é a primeira, mas vai. Ele vai tomar as pancadas de todos, viu, Léo? Pois é, porque ele pelo jeito é o primo pobre aí da história, né? Porque os caras estão contratando aí Benzema, o outro tem Cristiano Ronaldo, Kanté. É porque o negócio tá mais ali no Al Nassr, Al Ittihad e Al Hilal, né? Al Hilal. E aí o resto tá meio que escanteado, né? O Sheik tá dando dinheiro pra eles não, né? É um Sheik mais pobrinho. Não, na verdade eles estão priorizando o top 4 lá do campeonato, e os demais, #eles que lutem. Ô Rafa Nobre, você já pode imaginar que o povo tá perguntando daquele mesmo nominho, né? Do nosso Trending Topics aqui do youtube.com/tempo. Tem certeza. Tem certeza. É Matheus Pereira nessa Samuca. Alguma novidade? Acho que o fuso horário conta muito e uma turma tá em Portugal, outra tá pro lado de lá, tem uma turma aqui no Brasil também. Difícil acertar o horário da turma, né? Eu vou fazer um meme do Samuel Venâncio com a hashtag "Eu não aguento mais o Matheus Pereira". É, tipo isso. Eu não aguentava mais falar. Aí beleza, a gente trouxe que tava tudo apalavrado, bem encaminhado. Agora é a luta pra saber quando assina, né? Eu fui até olhar o Rafa, Dilmara, Lélio e Rafa Nobre, aquela tempo de uso, né, que você tem ali no celular. O meu tá dando 17 horas por dia, velho. Eu até assustei, falei, meu Deus, será que eu tô olhando o celular dormindo também? Porque tá um vício, né? Ainda mais nessa época de janela. Bárbara tá bem, né? Pois é, porque... Tá louco, tá bem. Eu tô ela entende, aqui no mercado. Ainda bem que é jornalista, viu, Dimar? Ainda bem. O meu tá dando 8h40, eu tô o dia inteiro aqui do mercado produzindo 2 programas, velho. Que isso, Samuel? Pelo amor de Deus. Mas pelo menos a última informação é que não assinou ainda. É um contrato também que a gente deve imaginar que, não sei se é só em inglês, né? Às vezes tem que ir pro árabe também, enfim. Verdade. Mas vamos aguardar. Ainda não assinou, pelo menos é a informação. Boa. E só uma última mensagem que chegou aqui pra gente. Você tava falando mais cedo, Samuel e o Rafa também, sobre os treinos do Cruzeiro serem fechados. Tem um ouvinte aqui que participou no superchat do YouTube perguntando: pô, Samuel, não comprou um drone ainda? É o Carlos Eduardo Fernandes. Boa.
Valores assustam. Entendi. Tá certo, garoto. Mas será que tem que ter licença pro espaço aéreo da Toca? Porque vai que eles arrumam isso, Eu né? acho que tem, viu? Passa avião ali, hein? Não, e não é só isso não, né? Porque a SAF não controla tudo. Vai que ela controla o espaço aéreo. Vai catar uma bateria antiaérea contra drone ali também, é né? louco. Nunca se sabe. Turma, 5h35. Rafa, estamos chegando ao final desse primeiro tempo do Cruzeiro. Você volta daqui a pouquinho com mais informações do Clube Celeste? Combinado, Xará, daqui a pouquinho o segundo tempo do Cruzeiro. Valeu demais. Samuca, amanhã tem mais aqui em O Tempo Esportes. Um abraço pra você, meu velho. Beleza, Rafa, você viu que a gente tá com um sistema novo aí, né? O pessoal pode mandar aí no chat aí se ficou legal, áudio, imagem, tudo perfeito. É verdade. Muito melhor, Deu Samuel. show, hein? Agora sim, hein? Aí eu vi vantagem, Valeu, meu cara. tamo junto. Show de bola. Samuel Venâncio e Rafael Nobre com as informações do Cruzeiro aqui no nosso programa.